Antes de começar o vídeo, pedimos humildemente que você se inscreva em nosso canal do YouTube, pois precisamos de no mínimo 1000 inscritos para fazer transmissões ao vivo com comentários na plataforma. Se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook, acesse o link na descrição. Ou se você estiver no YouTube, clique em inscrever e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por seu apoio. Boa noite, vamos chegar, gente. Sejam bem-vindos. Nossa live aqui da Juventude, através do perfil da Primeira Igreja Bíblica de Araçatuba. Estamos felizes aqui, vamos chamar o pastor Vinícius já já. Eu quero fazer um agradecimento especial hoje à noite ao pastor Natan, que está a postos aí como um verdadeiro soldado. Eu vi ele tá aí no meio aqui da galera também. Ele está de prontidão aí, porque hoje o nosso convidado é o pastor Vinícius, mas como às vezes a internet lá no Palavra da Vida Nordeste tem algumas situações de oscilação, então o pastor Natan, ele está como um soldado a postos ali, pronto para entrar em batalha caso seja necessário. Mas vamos lá, vamos chamar o nosso querido convidado, pastor Vinícius, para participar conosco aqui. Opa! Tudo bom? Graças a Deus, melhor agora. Então tá bom, tá me ouvindo alto e claro? Estou ouvindo sim, graças a Deus. A galerinha nossa aí talvez pode dar um feedback melhor aí. Pessoal dos comentários, se tá ouvindo a gente aí, dá um toque, põe um joinha aí pra gente poder saber. E aí, pastor? Graças a Deus deu certo, né? Passamos uns perrengues aí ou não? Meu, tá um período de muita chuva e aí acho que isso prejudica ainda mais aquilo que já não é tão bom. Mas é isso aí, estamos ao vivo, online, graças a Deus, Deus nos dá ferramentas que a gente pode usar para a glória dele também, né? Vamos orar. Amém. Então? Vamos orar, eu vou orar intercedendo pelo pastor Vinícius e depois o senhor já tem a palavra, fica à vontade para usar o tempo como quiser, tá? Talvez nos 10 minutos finais aí, se tiver perguntas dos irmãos, a gente pode ver aí alguma coisa, responder algo a respeito do tema, ou talvez se quiserem saber alguma coisa aí do pastor Vinícius, como é que tá e tudo mais, a gente abre esse tempinho também. Vamos orar então? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado. Muito obrigado por oportunidades que o Senhor nos dá, mesmo em meio a situações difíceis. E nós podemos, Deus, glorificar o Senhor, podemos ter comunhão com os irmãos e podemos ser edificados por irmãos tão preciosos como o pastor Vinícius. Muito obrigado pela disposição dele, obrigado porque o Senhor providenciou que esse momento fosse possível agora. Quero agradecer também pela vida do pastor Natan, que está a postos, preparado ali, semana que vem ele também vai participar conosco. Que o Senhor possa abençoá-lo também. Muito obrigado por cada pessoa que está aqui online conosco, e mesmo aquelas que talvez não puderam entrar, não vão conseguir assistir agora, que possam ver o vídeo depois, quando nós disponibilizarmos nas outras redes. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, primeiro agradecer ao Ricardo e a toda a equipe da liderança de jovens pelo convite. Prazer poder compartilhar com vocês. E se tem uma coisa bem legal desses dias, que não são nada legais, mas é o uso que nós podemos fazer da tecnologia. Então, talvez se tivéssemos em outras circunstâncias, não conseguiríamos ter esse tempo, viabilizar esse período juntos, né? Enfim, usando esse período para o bem, nós estamos aqui e vamos ter um tempo na direção do Espírito com a palavra de Deus. Em primeiro lugar, gostaria também de fazer coro com o Ricardo, agradecer o Natan, que se colocou aí à disposição caso a internet não funcionasse, né? E imagino que ele vai ficar aí caso alguma coisa ocorra aqui nos nossos gigabytes, mas ele já fica aí para continuar, né? Devia ter mandado meu sermão para ele com antecipação, e aí ele só seguia, né? Principalmente na hora das perguntas.
Isso, justamente, né? Quando chegar a hora das perguntas, eu já direciono para ele. Eu deixei meu cabelo baixinho assim, justamente para me parecer com o Natan, né? Tá bom. Gente, grande prazer poder estar aqui e eu gostaria de compartilhar com vocês no texto de João capítulo 3. De alguma forma depois o Ricardo pode compartilhar com vocês o PowerPoint desse estudo bíblico, ele pode mandar pelo WhatsApp aí de vocês, e aí vocês vão poder interagir e estudar um pouco mais, de repente, as implicações ali, os textos bíblicos que são citados ali. Bem, eu gostaria de trabalhar com vocês a temática que nem tudo que parece é. Se eu tivesse os recursos aqui visuais para poder mostrar algumas coisas para vocês acerca de ilusão de ótica. Mas vocês já viram aquelas figuras que quando você olha parece uma coisa e aí se você olhar com mais atenção, com mais concentração, parece outra coisa? É mais ou menos disso que eu estou falando, né? Então, às vezes, você é traído por seus olhos, né? Nesse processo de ilusão de ótica. Então, nem tudo que parece é. Às vezes, você é traído pela falta de informações. Então, te chega alguma situação ou você recebe algum tipo de circunstância, as informações que te chegam lhe dão um parecer, mas à medida em que você vai sabendo de outras coisas, de outras circunstâncias, você então toma uma outra conclusão, toma pé e toma outra postura. Nem tudo que parece é. Às vezes você está decidido a fazer algo, você tem isso, uma convicção em seu coração, mas a Bíblia fala que o coração é enganoso, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias capítulo 17, versículo 9. E aí, quando você começa a lidar com o seu coração, começa de fato a entender motivações, intenções que estão lá, e a Bíblia ajuda muito nisso. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz que as escrituras ela têm um poder de trazer à tona as intenções do nosso coração. Aí você de fato conclui que nem tudo o que parece é. Bem, esse texto aqui de João capítulo 3, e nós lidaremos com os versículos de 1 a 21, ele vai nos ajudar a pensarmos um pouquinho sobre essa questão de nem tudo o que parece de fato é. E o encontro de Nicodemos com Jesus vai trazer algumas implicações dessa temática que nós gostaríamos de compartilhar com vocês nessa noite. Então, o autor daqui do texto é João, o apóstolo amado, discípulo amado, né? João que andou com Jesus, que esteve com Jesus até o momento da crucificação, inclusive a amparou a Maria, mãe de Jesus, naquele momento extremamente difícil. Jesus até diz, olha, esse é o seu filho, né? Propondo que João cuidasse de Maria nesse período em que Jesus Cristo iria passar um período morto, mas mesmo ressuscitando, voltaria ao céu. Então, João ficou aí incumbido, comissionado dessa responsabilidade. É ele quem escreve este livro aqui, o Evangelho de João. Ele também é escritor de mais 4 livros. Ele escreve 1ª, 2ª e 3ª João, que tem por objetivo a ênfase da verdade, né? 1 João, conhecer a verdade, 2 João, andar na verdade, e 3 João, permanecer na verdade. E ele é quem escreve o livro de Apocalipse, que tem o objetivo de consolar, de apresentar os juízos, mas também de ressaltar a redenção que os filhos e filhas de Deus receberão e têm a expectativa. Nesse evangelho, a ênfase de João, e ele escreve a todos os públicos, judeus e não judeus, é mostrar que Jesus é Deus. Essa é a sua ênfase. Por isso, lá no 1º capítulo, ele já diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 14, ele diz que Jesus Cristo ele montou uma cabana entre nós, ele tabernaculou entre nós. E no versículo 18, ele vai dizer que nunca ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito do Pai o interpretou para você e para mim. Então, o objetivo de João, ao produzir esse evangelho, sob inspiração divina, era mostrar de forma clara, de forma cabal, que Jesus
é Deus. João 10:30 diz que eu e o Jesus Cristo afirmando a verdade de que ele era Deus. Então, o livro é cheio de sinais que vão indicar para essa divindade. Bom, o livro também é cheio de encontros marcantes. Capítulo 4 tem um encontro, por exemplo, de Jesus com a mulher samaritana. Lá no capítulo 21, versículos de 15 a 17, tem o reencontro de Jesus, já ressurreto, e Pedro desanimado da vida porque havia negado Jesus. Jesus reencontra Pedro e o recomissiona. Pedro, pastorei as minhas ovelhas. Né? E Pedro, então, capacitado pelo Senhor, vai pastorear as ovelhas. Um dos encontros marcantes é esse de capítulo 3, onde Nicodemos, na calada da noite, vai atrás de Jesus porque ele tinha perguntas que o inquietavam. Nicodemos está convencido de que a vida cristã, ou o relacionamento com Deus que ele achava que tinha, talvez não tivesse. Então, é dentro desse contexto, eu gostaria de mostrar que nem tudo que parece é, e talvez essa seja um pouco da tua questão. Talvez o relacionamento que você acredita ter com Deus, talvez você não o tenha. Ou talvez você já tem um relacionamento com Deus, mas talvez não é tão bom ou não é de tão boa qualidade quanto o que você acha que é. Então, queria ler primeiro os 8 primeiros versículos com vocês, mostrando que religiosidade é muito diferente de relacionamento. E cristianismo é relacionamento. Cristianismo não é uma religião que figura entre tantas as religiões no mundo. Então, hinduísmo, shintoísmo, espiritismo, islamismo, e aí o cristianismo, como mais uma religião que figura aí a lista do IBGE. Não, cristianismo não é necessariamente uma religião. Cristianismo é um relacionamento com Deus. E os versículos 1 a 8 vão nos ensinar sobre isso. Então vamos ler o texto aí. João capítulo 3, versículos de 1 a 8, diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem e para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Então vamos fazer aqui alguns contrapontos. Nicodemos está apoiado na religião. E a religião lhe dava alguma convicção de que ele tinha um relacionamento com Deus. Mas Nicodemos não era o único. Então, muitas pessoas, principalmente que eram judeus ali de nascimento, eles acreditavam que pelo fato de serem judeus, pelo fato de crescerem aprendendo a Torá, os 10 mandamentos, os livros do Antigo Testamento, pelo fato de terem uma certa consciência social que era baseada necessariamente na Torá, no Antigo Testamento. Então, essas coisas acabavam convencendo esse judeu e essa judia que ele tinha um relacionamento com Deus, de que ele era agradável, aceitável a Deus, e de que quando Deus restaurasse todas as coisas, ele iria para a eternidade com Deus. Essa era a convicção de muitos como Nicodemos, mas de alguma forma, e em algum momento, Nicodemos começa a questionar essas convicções que ele tinha. E aí, numa dessas um de seus questionamentos, por algum motivo, e ali inquieto com Jesus e os seus sinais e as pessoas que o seguiam, os seus discípulos, ele inquieto com toda aquela situação, as questões externas.
provocadas e desencadeadas por Jesus, mas suas questões internas, questionamentos do seu coração, o impeliram a ir até Jesus na calada da noite, para que talvez não fosse surpreendido por ninguém, questionado pelo Sinédrio ou por alguma outra pessoa, mas ele foi até Jesus com um questionamento. Escuta, como é que eu faço para ter a vida eterna? Porque eu sou seguidor da religião, eu sou mestre da lei, eu sei de tudo, eu posso sentar e ensinar a você sobre todos os preceitos e princípios da lei, mas eu não tenho convicção acerca do meu relacionamento com Deus. É justamente porque a religião da época era uma espécie de inimiga de Cristo. São os religiosos que crucificam a Jesus. Os religiosos não aceitam a Jesus. Os religiosos questionam Jesus. Os religiosos, por exemplo, dizem que Jesus é representante de Beelzebul. Os religiosos dizem que Jesus mente. Foram os religiosos que julgaram Jesus no primeiro momento. Foi Anás e Caifás que disseram que Jesus blasfemava. Rasgaram suas vestes porque Jesus blasfemava. E foram eles, ou a mando deles, que Jesus foi levado para ser julgado pelos romanos. Primeiro por Pilatos. Então, a religião, de fato, afastava as pessoas de Deus, afastava as pessoas de Jesus Cristo. A religião é limitada. Ela é apenas para essa vida. Ela até aponta o caminho correto, mas ela não te ajuda a entrar, a caminhar no caminho correto. Uma ilustração legal disso é você ir para João capítulo 5, onde tinha um homem lá que ele tinha problemas físicos e fazia 38 anos que ele estava ali e sofria com esses problemas, e ele ia até um poço, porque tinha uma lenda, ninguém consegue saber se de fato descia um anjo ali para esse poço ou não, mas ele ia quase que diariamente para aquele poço, esperando que esse anjo descesse para mover as águas, e ele então pudesse entrar naquele tanque e ser curado. E quando Jesus o questiona, a resposta dele para Jesus é o seguinte: escuta, ninguém me coloca no poço, então eu venho todas as vezes aqui, mas eu saio do mesmo jeito. A religião é isso. As pessoas seguem a religião, as pessoas fazem tudo o que a religião manda, mas a religião não consegue, de fato, nos conectar a Deus. As pessoas vão à igreja, as pessoas participam de ministérios, as pessoas até decoram versículos bíblicos, elas sabem cantar as músicas, elas sabem, e tem até alguns comportamentos que podem ser confundidos com aqueles que têm relacionamento com Deus, mas é apenas aparência. É apenas aparência, porque a religião é superficial. Nicodemos, ele sacrificava no templo. Nicodemos, ele guardava todos os cerimoniais. Nicodemos, ele guardava todos os rituais de purificação. Nicodemos recitava os salmos de peregrinação, por exemplo, do Salmo 120 até o Salmo 134, são salmos de peregrinação. Então, ele sabia esses salmos de cor, mas a religião é superficial, diferente do relacionamento com Deus. Se a religião é inimiga de Cristo, o relacionamento com Deus nos aproxima de Deus. E era isso que Jesus Cristo estava mostrando para Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo. E quando Jesus fala com Nicodemos que ele precisava nascer de novo, Nicodemos sabe do que Jesus está falando, porque ele fala justamente isso lá em Ezequiel capítulo 36, versículos de 25 a 27. É isso que Jesus Cristo, é isso que Deus quer fazer com o povo de Israel. Quer fazê-los nascer da água e do Espírito. Quer tirar o coração de pedra do povo de Israel e colocar um coração de carne. O povo de Israel naquela época também tinha muita religiosidade. Quase que em nenhum momento o povo de Israel deixou de oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas em vários textos bíblicos, em Isaías, em Malaquias, por exemplo, você tem Deus rejeitando os sacrifícios do povo, porque eram sacrifícios que ofendiam, ao invés de serem sacrifícios que adoravam. Então, quando Jesus fala com Nicodemos que ele precisa nascer da água do Espírito, que ele precisa nascer de novo, Nicodemos sabe do que Jesus está falando. Nicodemos entende que, olha, eu entendo, mas ele mesmo vai dizer que não entendia, mas ele está começando a pegar o fio da meada. Ele sabe que a religião era limitada, era superficial e não podia de fato conectá-lo. Se ele continuasse com a religião apenas, ele continuaria com os questionamentos internos
que o conduziram até Jesus. E Jesus Cristo está tentando levá-lo para um outro patamar, para de fato se conectar com Deus por meio do relacionamento. Porque o relacionamento com Deus aproxima. O relacionamento com Deus é ilimitado. Ele não para nessa vida, ele vai para a vida eterna, para a vida do porvir. O relacionamento com Deus é profundo. Ele não para no culto. Ele não para no louvor. Ele vai no coração. É o que Jesus vai dizer para a mulher samaritana. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. É mais do que mãos levantadas, é mais do que olhos fechados, é mais do que a rotina de quarta, sábado e domingo numa igreja, ou a frequência num clube bíblico, ou num projeto ministerial. É muito mais que isso, é profundo, parte do nosso coração, que se conecta com o coração de Deus. Então há uma ligação, há um relacionamento, há uma conexão. Só para exemplificar esses dois lados da religião e do relacionamento, você pode se lembrar do jovem rico, Mateus 19. Ele chega com o mesmo questionamento para Jesus. Escuta, como é que eu posso ter a vida eterna? E Jesus Cristo, resumindo toda a história, ok, vende os seus bens e me segue. E o jovem rico sai triste, porque ele amava mais as coisas desse mundo a si mesmo, ele se achava bom, ele achava que ele não precisava de mais nada, mas ele não tinha vida eterna. Então, ele estava preso na religião, diferentemente de Zaqueu. Zaqueu também era um homem que vivia com as questões materiais. Ele roubava as pessoas. Ele era muito rico, mas quando ele se encontra com Jesus e ele percebe que ele precisava de um relacionamento com Deus, ele fala assim, olha, eu vou restituir a quem eu roubei, a quem eu defraudei, eu vou devolver, porque isso não me importa mais. O que eu quero, como diz aquela música, o que eu quero é Deus. É isso que eu quero na minha vida. É porque ele de fato, agora, ele tem um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Nem tudo o que parece é, e a religião muitas vezes nos afasta desse relacionamento com Deus. E esse é um grande problema que alguns jovens, adolescentes, principalmente aqueles que, digamos que, entre aspas, nascem na igreja, olha, eles são extremamente tentados a acharem que o fato deles estarem ali, crescerem, participarem das classinhas, da UANCE, dos grupos, e ele vai crescendo ali, ele acha que ele é um crente. Ele acha que ele tem um relacionamento com Deus. Os pais dele são, ele também é, a vida social dele gira em torno da igreja, às vezes alguns são até filhos de pastores, de missionários, então, bom, é isso. Eu já tenho um relacionamento com Deus porque eu estou aqui. Engana-se. E aí a primeira oportunidade que tem, ele começa a pensar, ele começa a sentir, ele começa a defender ideias, ter comportamentos que vão totalmente na contramão do que as Escrituras dizem. Porque ele, durante o tempo todo, foi enganado com os princípios e com os caminhos da religião, sem de fato ter um relacionamento verdadeiro com Deus. São pequenos Nicodemos. E aí chega um momento em que tem que ter uma guinada, né? Um encontro com Cristo, para que ele então tome um caminho. Ou você vai continuar por esse caminho da religião se enganando, ou de fato você vai nascer de novo da água do Espírito, para que então tenha um relacionamento com Deus. Segundo lugar, dentro dessa ideia de que nem tudo que parece é de que saber é diferente de crer. Então, dos versículos 9 a 18, você vai ver aí demais a palavra crer, né? Então, versículo 9, como pode ser isso? Perguntou Nicodemo. Jesus respondeu, você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Versículo 11, eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos, vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim, quando falo dessas coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. João está fazendo menção a um evento que aconteceu lá em Números, capítulo 21, dos versos 4 a 9. Né? Então o povo foi fruto de uma disciplina de Deus, eles são picados por serpentes, e aí
Deus manda que Moisés faça uma serpente de bronze e só eram curados aqueles que por fé olhassem para essa serpente. Então, assim como essa serpente foi levantada no deserto, Jesus Cristo aqui já prediz a sua morte, dizendo de que ele também precisaria ser levantado e só aqueles que crescem em seu nome, então, poderiam ter a salvação. Não somente aqueles que sabiam da vinda do Messias, não aqueles que apenas sabiam que viria alguém que os resgataria de forma cabal e plena, não. Aqueles que saberiam e creriam. Esses poderiam, de fato, ser salvos. Versículo 15, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Versículo 16, todos nós conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado. Saber é muito diferente de crer. Como eu disse, Nicodemos, os saduceus, os fariseus, os herodianos, os essênios, os zelotes, ou seja, todos os grupos contemporâneos a Jesus e a Nicodemos sabiam sobre Deus, sobre a vinda de um Messias, sobre o que esse Messias deveria fazer, o que não deveria fazer. Eles sabiam. Eles tinham a Torá. Eles haviam desenvolvido 613 leis, algumas delas absurdas, por exemplo. O coxo, ele não poderia basicamente sair de casa no sábado. Então ele já tinha um isolamento social. Eu vou te explicar por quê. O coxo, às vezes, ou aquele que tinha algum tipo de problema para andar, ele tinha que ou arrastar a sua maca ou arrastar a sua muleta. E aquele traço que fazia na terra era semelhante a arar a terra. Então, pela marca que a maca ou as muletas faziam semelhante a arar a terra, isso era considerado como um trabalho. Por isso, o que tinha problemas físicos, que precisava de uma maca ou de uma muleta, não podia, então, andar, porque é como se ele estivesse trabalhando no sábado. E, então, ele seria punido por uma dessas 613 leis que os judeus eles fizeram, entre aspas, observância à Torá. Então, eles sabiam de muita coisa. Informação não era problema, assim como não é problema nos nossos dias. Quem é que não sabe sobre Deus no contexto em que nós vivemos? Você conhece alguém, por exemplo, lá na sua escola, no seu condomínio, na sua faculdade, que nunca ouviu falar sobre Deus? Que nunca ouviu falar sobre Jesus? Que não sabe quem foi Jesus? Ou pelo menos o Jesus histórico? Eu conheci uma mulher que não conhecia o Jesus histórico. Ela morava em Bodocó, mas isso é zona rural, no sertão de Pernambuco, lá fronteiro com o Ceará. E quando ela foi apresentada a esse Jesus, ela perguntou, escuta, esse homem do qual vocês falam, ele mora aqui por perto? Porque eu nunca vi esse nome aqui. E eu conheço todos os moradores das chácaras por aqui, mas eu nunca ouvi falar sobre Jesus. Bom, eu conheci uma mulher que não conhecia o Jesus histórico, muito menos o Jesus Deus. Mas, no contexto em que você vive em Araçatuba, em região, no contexto em que eu vivo aqui, a zona metropolitana, zona da mata aqui de Pernambuco, as pessoas conhecem. O problema delas não é saber, não é informação. Nesses dias de isolamento, as informações até são um prejuízo para a gente, porque a gente não sabe em quem acredita. Você todo dia recebe um WhatsApp, e você não sabe que WhatsApp é verdadeiro e qual é falso. Então, informação hoje é um problema, não é mais uma solução. A grande questão é crer, é deixar com que essas informações transformem minha mente, transformem meu coração, confronte minhas intenções, confronte minhas motivações, mudem os meus planos, os meus projetos e transformem minha caminhada, transforme o meu agir. É disso que Jesus Cristo está falando. Nicodemos, não basta saber as leis, você precisa vivenciar as leis. Você precisa experimentar, você precisa ensinar o seu filho, quando está em casa, quando anda pelo caminho, ou deitar ou levantar, mas de modo que ele internalize em seu coração para que as suas atitudes sejam um reflexo daquilo que está dentro do seu coração. É disso que Jesus Cristo está falando com Nicodemos. Não é apenas recitar versículos de cor e salteado, mas é vivenciar cada um desses versículos. Na escola, no trânsito, jogando bola, jogando vôlei, no namoro, nas provas, no concurso público, num momento de histeria como esse, você vivenciar os princípios para que possa ter um comportamento diferente da maioria.
nem tudo o que parece é. Muita gente sabe muito sobre Deus e sobre Jesus, até teológica e doutrinariamente. Mas, se não crê, esse tipo de informação vai até afastando essas pessoas de Deus, né? Jesus Cristo está falando sobre ter experiências, sobre ter transformação, sobre ter crescimento, sobre ter maturidade, sobre ter submissão e obediência. Enoque anda com Deus. Enoque sabe de Deus tanto quanto todas as outras pessoas da sua época, mas Enoque anda com Deus e Deus o leva para si. Por quê? Porque Enoque não só sabia, ele cria. Saiu um filme esses tempos aí do Lee Strobel, né? Esqueci o nome agora desse filme. Você sabe? Lembra, Ricardo? É o Em Defesa de Cristo? Em Defesa de Cristo. Lee Strobel sabia pra caramba. Ele era um jornalista, assim, daqueles acima da média. E aí ele se aventurou a pesquisar, saber mais sobre Jesus para provar que ele era uma farsa. E é engraçado como Deus faz as coisas, né? Deus, de fato, alcança Lee Strobel e coloca ele num canto, num beco sem saída, para que com a sua própria boca ele testifique de que Jesus é Deus, Jesus é verdadeiro, ele de fato é real, ele não é uma invenção, uma história da carochinha. Lee Strobel sabia pra caramba, até que ele se depara, é alcançado pelo Espírito Santo de Deus e crê. É disso que o texto está falando, é disso que Jesus Cristo está falando com Nicodemos. Nicodemos, você precisa crer em tudo aquilo que você já ouviu falar. Agora você precisa experimentar. Em último lugar, eu acho que o nosso tempo já foi ou está perto, ver é diferente de estar. E aí, os últimos versículos aqui, 19, 20 e 21. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Na época de Jesus haviam muitos espectadores. Todos os textos que você ouve falar sobre Jesus, de cidade a cidade, você ouve falar de que tinha uma multidão seguindo Jesus. De vez em quando Jesus sentava num barco para falar à multidão. O Sermão do Monte é falado para muitas pessoas. Quando ele multiplica os pães, ele precisa multiplicar os pães porque tem muita gente lá. Então Jesus Cristo era seguido por multidões. Acontece que esses espectadores todos, eles apenas viam Jesus e os seus milagres, mas eles não estavam com Jesus, não tinham comunhão com Jesus. Então existem diferenças entre espectadores e participantes. Tem diferenças entre críticos e apoiadores. Tem diferenças entre os indiferentes e os tementes e os multiplicadores. O que Jesus estava exortando Nicodemos, você precisa parar de ser um espectador, de ser um crítico e de ser um indiferente. Você não pode mais. Depois desse encontro comigo, você não pode mais continuar sendo um desses caras. Você precisa ser um participante agora. Você precisa ser um apoiador do avanço do reino. Você precisa ser temente de verdade a Deus por meio do relacionamento comigo. E você precisa multiplicar agora outros discípulos. E é justamente isso que os discípulos fazem. Eles se juntam a Jesus, deixam as suas redes, ou deixam os impostos que eles cobravam, no caso de Mateus, enfim, eles deixam o que estavam fazendo e eles seguem a Jesus, porque eles são alcançados, eles de fato estavam com Jesus. Bom, indo aqui para a conclusão, 3 aplicações para você e para mim, diante de tudo que conversamos aqui, de que nem tudo que parece é. Bom, em primeiro lugar é que a estrutura religiosa, essa vivência toda religiosa que às vezes nós temos, essa vida de igreja, né? Essa vida cristã que nós temos, ela pode até nos acomodar por um tempo, mas o que você e eu precisamos entender é que elas não expressam a totalidade do nosso relacionamento com Deus. Ou elas não têm necessariamente a ver com um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é muito mais do que ir à igreja. É muito mais do que vestir uma camisa 100% Jesus. É muito mais do que saber alguns versículos de cor, é muito mais do que pertencer a uma família cristã e mesmo de pastores e missionários. Pertencer a Jesus não tem necessariamente a ver com isso. Pertencer a Jesus não tem a ver com a religião, que religiosidade, tem a ver com um relacionamento com Deus. E a minha pergunta para você é se você é um religioso ou se você tem um relacionamento com Deus. E você precisa responder isso. Não sou eu que tenho que responder, o seu pastor, o seu líder. Você precisa responder isso.
Romanos 8,16 diz que o Espírito Santo de Deus se testifica com o nosso espírito se de fato nós somos filhos ou se não somos filhos de Deus. Você sabe se você tem um relacionamento com Deus ou não. Você sabe se Cristo voltar agora, ou se você morrer agora, se você está condenado eternamente ao inferno, ou se você está salvo eternamente em comunhão com Deus. Você deve saber disso. E se você estiver, infelizmente, andando só com a religião, você precisa, de fato, fazer o que Nicodemos fez. Você precisa se encontrar com Deus. Você precisa bater um papo com Ele para que você possa deixar de enganar a si mesmo. E então ter um relacionamento com Deus e você vai perceber que a sua vida, de fato, vai transformar. Porque ninguém que se encontra com Jesus fica do jeito que está. Segundo lugar, e é justamente disso, todo conhecimento que não transforma, ele nos endurece. Sabe que pior do que aquelas pessoas que vivem lá na Avenida Brasília, sabe aqueles caras? Eu sou de Araçatuba, então eu sei do que eu estou falando, amigão. Então, vivia no Corinthians, vivia na Calypso, vivia na São Vicente, e tem muita gente rindo aí que está se identificando. Vivia na Avenida Brasília, vivia nas festinhas da vida, lá da escola, e agora tem muitos outros, né? O espetinho do não sei o quê, o cupim do não sei onde. Então, você fica, beleza. Ó, pior do que esses caras é aqueles que estão dentro da igreja, mas que nunca tiveram um relacionamento com Deus, porque eles estão cheios de conhecimento, e o conhecimento que não transforma endurece. Essas pessoas vão se tornando tão resistentes ao evangelho, que quando cai a máscara, e essa pessoa diz que ela não tem um relacionamento com Deus, ou você começa a descobrir as coisas que ela faz na vida dela, você fica assim abismado. Porque ela conhece muito sobre Deus, mas como ela não foi transformada pelo Espírito, agora ela está totalmente endurecida. E parece que você está falando com uma porta quando você fala com essa pessoa sobre Deus, sobre Cristo. Então, olha, caia na realidade. Se você está pelo caminho da religião, você precisa ter um relacionamento com Deus e encontrar-se com Cristo. Terceiro e último lugar, estar em Cristo significa ter uma vida transformada e significa dar frutos. Isso são provas de que alguém está de fato em Cristo. A sua vida é transformada. Então, a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4 que aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que falava palavras que não devia não fala mais, mas agora fala palavras que transmitem graça aos que ouvem. Então, muda da água para o vinho. Então eu vou ser uma pessoa perfeita? Não, não vai ser perfeita. Mas você vai lutar contra seus comportamentos, intenções e motivações que tinha quando você era um velho homem que não tinha relacionamento com Cristo. E você vai produzir frutos. Você vai glorificar Deus, você vai crescer, você vai falar de Cristo para as pessoas. Você vai querer viver esse evangelho na íntegra e não apenas na superfície. Bem, o que eu gostaria de mostrar e de conversar com vocês essa noite é que nem tudo que parece é. E queria que você pudesse pensar acerca da sua vida, de fato, se você tem ou não tem um relacionamento com Deus. Se você não tem, eu queria te incentivar a você se arrepender dos seus pecados, você crer em Cristo como Salvador e você ter uma experiência de vida eterna, a começar nessa vida e que se estende por toda a eternidade. Se você já tem Cristo, mas não tem vivido como deveria, eu queria pedir para que você se arrependesse, confessasse seus pecados, clamasse a Deus para que Ele lhe purificasse, e então você, de fato, começasse a viver essa experiência de vida nova que Cristo nos dá. Então, é isso. Deus abençoe e estou à disposição para que nós continuemos caminhando juntos para a glória de Deus. Amém. Obrigado, pastor, pela participação. Foi um momento especial, precioso. Não sei se vai dar tempo de respondermos algumas perguntas, porque a live cai com 1 hora, acho que falta 5 minutos. Mas eu quero agradecer ao senhor. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão que queira comentar, que queira alguma pergunta que queira enviar para o pastor Vinícius, a gente pode repassar para ele, ou também a gente passa o endereço dele para você mandar uma mensagem para ele. Ele vai ficar muito feliz de receber a sua mensagem. Talvez ele vai demorar um pouquinho para responder, mas não se preocupe com isso, né? Um dia a resposta chega. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Pastor Vinícius, para quem não sabe, é uma pessoa muito especial para mim. Foi das principais pessoas com a qual me inspirei a participar do ministério, a ingressar no ministério. Foi uma das pessoas que me introduziu
no ministério da igreja, junto com tantas outras pessoas especiais, como o irmão Gutenberg, a irmã Rosana, pastor Newton, pastor Roberto, pastor Vinícius me discipulou, foi um tempo muito especial. Eu acho que ele não sofreu muito comigo, não. Acho que eu fui até tranquilo, né? Ele me passou umas tarefas agora, porque eu voltei a ter um tempo com ele. Ele me passou umas tarefas, ainda estou devendo para ele, mas um dia eu pago, tá, pastor? Pode ficar tranquilo. Vou ficar cobrando. Amém, que joia. A Bia também está aqui, acabei de vê-la aqui agora. Eu estava pensando em chamar ela, mas problema de internet aí e a vergonha dela também, né? Talvez impeça ela de participar. Mas a Bia Bueno também, parceira do pastor Vinícius ali. Mão na roda, né, pastor? Demais, demais. Graças a Deus, né? E a esposa também foi ajudar o senhor aí antes de começar a live, né? Então, ela viabilizou aqui, me doutrinou aqui para eu não fazer feio. A mulher que o Senhor lhe deste foi aí, fez o papel lá. Ó. Opa, graças a Deus, glória a Deus por isso, né? Louvado Amém, pastor. Seja. Vamos orar então para encerrar? E muito obrigado mais uma vez, viu, pastor? Que Deus abençoe. Amém. Vamos orar. Tamo junto. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra. E, ó Pai, que as pessoas que aqui estão assistindo, quer seja agora ao vivo, quer seja depois gravado, que elas possam, Pai, meditar nesse tempo que nós tivemos aqui. E terem uma confirmação de um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo para a salvação, para que elas tenham uma vida digna do Evangelho do Senhor. Muito obrigado pelo pastor, pelo tempo que tivemos aqui. Obrigado porque o Senhor providenciou que tudo isso pudesse acontecer nessa noite. Nós somos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor. Até mais, até a próxima. Quem sabe a gente não marca um outro tempo aí também. Estou à disposição. Um abraço. Deus abençoe vocês. Falou, até mais. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pela audiência aí hoje.